Amados, nós vamos agora então ministrar a palavra do nosso Deus. Eu gostaria de ler com vocês o que está escrito em 2 Crônicas, capítulo 5, do versículo, dos versículos 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 5, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do nosso Deus. Já acharam? 2 Crônicas 5, versos 13 e 14. Eu estou utilizando a Bíblia NVI, tá? Diz assim: os que tocavam cornetas e os cantores em uníssono louvaram e agradeceram ao Senhor. Ao som de cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Então uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam desempenhar o seu serviço, pois a glória do Senhor encheu o templo. Amém? Meus amados, todos nós acreditamos em Deus, todos nós acreditamos que Jesus Cristo é o Senhor. E você não estaria aqui, seguramente você não estaria aqui hoje, se você não acreditasse na presença do Senhor aqui neste lugar, se você não acreditasse em Deus. A questão é, em que nível está a nossa comunhão com o Senhor? Sabe, uma coisa que é terrível, que a gente tem que tomar bastante cuidado, é para não perder o mover do Senhor na nossa vida, é para não perder a visão da glória de Deus. Eu sei que nós estamos começando este novo ano cheios de novas expectativas, eu sei disso, que a gente quer vencer, que a gente quer crescer, que a gente quer a ajuda do Senhor, que a gente quer evoluir, que a gente quer conquistar. Quantos aqui querem conquistar? Digam, eu quero, bispo, né? Eu sei que você quer conquistar, eu sei que você quer ter sucesso. Agora, é muito importante que você entenda que a glória de Deus faz toda a diferença na sua vida. Quando você perde a glória de Deus, você perdeu tudo. A pior coisa que pode acontecer é, de repente, por exemplo, a glória de Deus abandonar os nossos cultos. Imagina um culto sem a manifestação da glória de Deus. Imagina a ministração da palavra, os louvores, a oração, sem a glória de Deus. Nesse momento, né, que nós lemos aqui, foi sobre o templo, né, construído, edificado por Salomão. Eles construíram o templo, mas o templo não teria valor algum se a glória de Deus não estivesse presente ali naquele lugar, se não acontecesse algo sobrenatural. E eles se puseram na presença do Senhor e passaram a orar, e eles entendiam que tinha que acontecer algo sobrenatural. Então eles oraram ao Senhor, tocaram suas cornetas, os seus instrumentos, cantaram, louvaram, como nós fazemos aqui sempre. Agradeceram ao Senhor, e ao som das cornetas, símbolos e outros instrumentos, levantaram suas vozes em louvor ao Senhor e cantaram: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E aí, nesse momento, aconteceu algo que fez toda a diferença. Diz a palavra do Senhor que eles cantavam, eles adoravam, eles glorificavam, e houve um momento que aquilo agradou a Deus, chegou no coração do Senhor, e aí a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Diz a palavra do Senhor que uma nuvem encheu o templo do Senhor, de forma que os sacerdotes não podiam nem trabalhar, porque a glória do Senhor encheu o templo de Deus. Às vezes você pensa que já viveu todas as experiências que você é capaz de viver com Deus,
Mas na verdade, ninguém pode mensurar a grandeza da glória, do mover do Senhor. Você não tem ideia de onde você pode ir, de que nível você pode chegar na sua intimidade com Deus. Mas o fato é que nós estamos começando uma nova etapa da nossa vida, uma mudança geral, estamos começando um novo ano, estamos iniciando uma nova jornada, e no meio de tantas providências que precisam ser tomadas, no meio de tantas coisas que têm que ser mudadas, tantas decisões importantes que você precisa tomar, é relevante demais entender que a glória de Deus não pode estar ausente da tua vida. Assim como não pode faltar a glória de Deus neste altar, assim como a unção de Deus não pode faltar neste lugar, também não pode faltar na tua vida. Amém? A glória do Senhor não pode estar ausente da sua vida. Quando você começa a perder a glória de Deus, o brilho vai saindo dos teus olhos, e você já não consegue mais entender um montão de coisas. É como uma flor que murcha. Você fica sem vida, sem motivação, sem ânimo, sem oxigênio. Você começa a se entregar diante das batalhas. Você pega a Bíblia Sagrada e percebe que em diversas situações, alguns personagens perderam a glória de Deus, e automaticamente pagaram um alto preço por isso. Algumas vezes os próprios israelitas, como nação, perderam a glória de Deus os deixou, e eles sofreram tremendamente, porque o que te mantém de pé, o que faz toda a diferença na sua vida, é a presença do Senhor, é o Espírito de Deus, é a unção do Altíssimo, é a glória de Deus presente na sua vida. Se você for falar de Jesus para alguém, e você tiver sem a glória, não rola. Se você for testemunhar das coisas que o Senhor tem feito na sua vida, se não houver uma unção, não causa impacto algum. Se você estiver diante de uma batalha, você estiver enfrentando uma dificuldade, e se a glória do Senhor não estiver com você, não adianta, é malhar em ferro frio. E eu digo isto porque hoje nós estamos aqui celebrando a primeira Santa Ceia do ano, e eu temo bastante que isso se torne institucional. De repente, para você, é apenas mais uma ceia. De repente, sem que você se dê conta disso, a ceia passa a ser algo comum demais. Uma vez ao mês, a gente se reúne, a gente participa da ceia, a gente compartilha o pão, o vinho. Mas é muito mais do que isso. A Santa Ceia do Senhor é um chamado de Deus, para que você possa se consertar, para que você possa renovar sua aliança, para que você possa ousar tomar decisões que Deus está esperando que você tome. A Santa Ceia é para que você faça uma introspectiva e avalie aquilo que tem que ser diferente na sua vida. Não é apenas uma celebração qualquer da igreja, é mais do que isso, porque Deus quer se revelar para você. A ideia é essa: Deus quer se revelar para você. Ah, bispo, é tão bom estar aqui, é bom demais, eu tenho vivido experiências maravilhosas. Ai de mim se o Senhor não estivesse comigo. Ih, meu irmão, você não tem nem ideia das coisas que o Senhor ainda quer fazer na sua vida. Você nem mesmo pode entender de longe
quais são os limites do mover de Deus na sua vida. E esta deve ser a nossa proposta nesse momento histórico. A gente quer mudanças, a gente quer crescer, a gente quer avançar. Eu, como bispo da igreja, tenho orado para Deus levantar entre vocês homens e mulheres fervorosos, cheios da presença do Senhor, dispostos a mudanças. Eu tenho orado para Deus levantar aqui no nosso meio homens que vão me ajudar a fazer a diferença. Porque Jesus, quando reuniu a igreja pela primeira vez, eu tenho estado muito nesse lugar, um lugar fantástico, um dos meus preferidos em Israel, que é o local do Sermão da Montanha, é o Monte das Bem-aventuranças. Lá tem uma árvore, lá eu gosto de sentar debaixo dessa árvore, ficar olhando para o Mar da Galileia, ficar olhando para aquela área de plantio, né? Muito lindo. E eu fico voltando no tempo. Ali o Senhor Jesus reuniu pela primeira vez, não pessoas que queriam ser curadas, não pessoas que queriam se libertar de demônios, que queriam uma porta de emprego, que estavam com algum tipo de desafio, mas ali o Senhor reuniu a igreja, os eleitos, os salvos, aqueles que realmente tinham nascido de novo. E ali o Senhor então disse para eles: olha, vocês são o sal da terra. E Jesus disse: olha, o sal da terra são vocês. E se o sal não salgar, para que serve o sal? Senão para ser lançado ao chão e pisado pelos homens. E aí eu estava lá em Israel pensando: meu Deus, como tem cristão, gente que está dentro da igreja, que está sendo pisado. E Jesus disse: olha, se o sal não salgar, não serve para nada a não ser para ser lançado ao chão e ser pisado pelos homens. E o que a gente tem visto muito são pessoas que estão na igreja, pessoas que se batizaram, pessoas que creem no Senhor Jesus, que participam dos cultos, que leem a palavra, mas ainda não entenderam, não conseguiram enxergar a dinâmica da fé. E estão vivendo ainda muito aquém das maravilhosas promessas que o Senhor tem feito para nós. Nós somos o povo de Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Você é propriedade exclusiva, é nação santa, sacerdócio real. Você é propriedade do Deus vivo. E isso significa que as coisas que Deus quer fazer na sua vida são tremendas, são maravilhosas. E o que é preciso? Você tem que entender que a glória de Deus tem que ser mantida. É necessário que você viva a sua fé cristã debaixo dessa unção, que você realmente consiga enxergar os propósitos que Deus tem para a sua vida. Aí você pega Israel, um povo do Senhor, um povo honrado, abençoado, um povo que Deus sempre amou, um povo que Deus sempre protegeu. Aí você pega Israel e vê Israel sendo levado para o cativeiro. Chora Israel, Babilônia não é seu lugar. Israel sofrendo os maiores vergonhas, vivendo no opróbrio, sendo levado para uma nação estrangeira como escravo, para trabalhar, forçado para uma nação estrangeira. O povo do Senhor, o povo que se chama pelo nome do Senhor. Por quê? Porque Israel permitiu que a glória do Senhor o deixasse. E a pergunta que eu faço hoje: será que nós também, inadvertidamente, não estamos deixando que a glória de Deus se enfraqueça na nossa vida? Será que os nossos afazeres, a gente tem muita luta, né? É muita batalha, é muita coisa que a gente tem que fazer, a agenda sempre cheia, e aí a gente não ora, a gente não se consagra. De repente aquilo que aborrece a Deus, a gente começa a aceitar porque todo mundo faz.
De repente você liga uma televisão, está passando uma aberração lá, mas você está ali ligado, porque todo mundo vê, isso se tornou normal, e com isso, a glória de Deus vai deixando você. Você vai se enfraquecendo. E de repente a gente corre o risco de estar aqui como os fariseus. Fariseus eram religiosos. Eles diziam e pensavam que cumpriam a lei de Deus. Mas o Senhor os advertiu e disse: vocês são raça de víboras, vocês são falsos. Por fora vocês são como o sepulcro caiado, né? Tá branquinho, tá limpinho, mas por dentro vocês estão cheios de ossos, de imundície. Jesus disse: esse povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E você sabe qual é o grande medo dos verdadeiros pastores dos dias de hoje? É olhar para a igreja e ver uma igreja que é semelhante aos fariseus, uma igreja que adora, uma igreja que glorifica, uma igreja que gosta dos louvores, que está presente nos cultos, mas uma igreja que não vive uma experiência profunda de transformação, de mudança de comportamento, de mudança de caráter, mudança de temperamento. Você consegue entender? E isso a gente só consegue quando a glória de Deus se manifesta na nossa vida. Não adianta forçar a barra. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se você não tiver com o coração cheio de Jesus, a sua boca vai se abrir para falar imoralidade, carnalidade, não vai haver uma mudança. Vocês sabem, eu tenho pavor a qualquer tipo de radicalismo. Eu não gosto de radicalismo. Eu não gosto, não tolero esses exageros religiosos. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com besteira, com tatuagem, com a maneira, né, das pessoas se vestirem, e o coração às vezes não é levado tão a sério. O que é mais importante? O coração. O coração tem que estar no altar, tem que ter fogo, tem que ter intimidade com Deus, tem que ter revelação. A partir do momento em que você recebe a unção, recebe o poder, recebe a glória de Deus na sua vida, então essas outras coisas vão acontecer naturalmente. Naturalmente você vai começar a ver a sua vida mudar, seus conceitos vão mudando, seus valores vão mudando. Você entende? Queria agora que você abrisse em 1 Samuel capítulo 4. Havia um povo que era inimigo de Israel, eram os filisteus. É aquele povo do gigante Golias, né? Eles eram povos inimigos, os filisteus e os israelitas. E nessa ocasião, Israel recebeu a arca do Senhor no seu arraial. E a arca do Senhor, no velho pacto, era um lugar, era algo que atraía a presença do Senhor. A glória de Deus se manifestava na arca da aliança. Deu para separar para mim? Bota aqui, por favor. Você já conhece, a gente já fez aqui algumas apresentações. A gente tem uma arca aí bonita, né? A gente levou para guardar lá em Nova Iguaçu. Está vendo? A arca da aliança. Então Deus se manifestava onde a arca, o local onde a arca estava, né? No templo do Senhor, por exemplo, nós tínhamos os átrios do templo lá fora, tínhamos o lugar santo e tínhamos o lugar santíssimo, santo dos santos, onde estava a arca do Senhor. E a glória de Deus se manifestava naquele lugar santíssimo, onde se encontrava a arca da aliança. E aí o que aconteceu? Os filisteus, eles lutaram numa batalha sangrenta contra Israel e levaram a arca.
Eles sabiam que a arca atraía a presença de Deus, e eles não tinham ideia de que essa presença estava associada à aliança que os israelitas tinham com Deus. Como eles tinham deuses lá, eles pensaram que aquilo ali fosse apenas mais um Deus, e eles roubaram esse Deus e levaram com eles num desses confrontos. E aí nós vamos ler aqui o que aconteceu. 1 Samuel capítulo 4, do versículo 10 em diante. É um texto um pouquinho longo, tá? Nós vamos do 10 até o 22. Mas olha o que aconteceu. Então os filisteus lutaram, e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. Versículo 11. A arca de Deus, né? Aquela arca, a arca de Deus foi tomada, e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça, no sinal de humilhação. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. Qual era o temor do sacerdote Eli? A arca, porque ela representava a presença do Senhor. Ele sabia que com a arca eles estavam debaixo da bênção de Deus, a glória do Senhor estava com eles, porque a arca atraía a presença do Senhor. Foi até um erro, porque na verdade eles acabaram, sem perceber, enxergando a arca como se fosse um amuleto. Bom, quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada, estava preocupado, pois seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade, seus olhos estavam imóveis, ele não conseguia enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha, fugi de lá hoje mesmo. Eli perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Olha que notícia horrorosa. Israel perdeu a batalha e fugiu dos filisteus, e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos. Até aí ele sentiu a dor dessas notícias ruins, mas estava ali firme e forte. E a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu. Agora você vê a reação de Eli. Ele sabia que aquilo tinha um significado. Ele sabia que aquilo ali era muito mais do que o fato de terem levado a arca. A arca representava a presença do Senhor. Olha, houve uma matança, nossos homens morreram. O sacerdote Eli, puxa, que chato, que triste. Seus 2 filhos morreram. Puxa vida, é mesmo. Levaram a arca do Senhor, ele deu um salto, caiu para trás, quebrou o pescoço, morreu, apavorado. Versículo 19. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse:
a glória se foi de Israel, porque a arca foi tomada, e por causa da morte do sogro e do marido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. A arca de Deus foi tomada. Icabode significa foi-se a glória de Deus. Icabode, a pior coisa que pode acontecer na tua vida, meu irmão, receba essa palavra, é a glória de Deus te abandonar. Icabode. Eu tenho visto pastores, líderes, homens de Deus, bispos, pessoas abençoadas, que tinham uma vida no altar, infelizmente se corromperam, caíram, se entregaram a uma vida de pecado, abandonaram família, fizeram tudo de ruim, porque perderam a glória de Deus. Eu tenho ovelhas minhas que eu amo, que eu chorei muito por elas, que eu as vi serem destruídas pelo diabo, porque a glória de Deus deixou essas ovelhas. A Bíblia Sagrada diz que é um tempo determinado para todo propósito. Você pode sim passar no meio de um baile funk, você pode errar, você pode tropeçar, você pode cair, e vai cair, porque você é ser humano, você vai falhar. Mas chega um momento que Deus dá um basta. Chega uma hora que Deus diz: ó, agora não dá mais. E aí Deus se retira, Deus tira o time de campo. Icabode, a glória de Deus se foi. E quando a glória de Deus se vai, aí já não tem mais brilho nos olhos, já não tem mais brilho nas palavras, já não tem mais motivação. As pessoas começam a buscar outras coisas que tragam alegria, começam a tentar compensar com outras coisas, e vão se afundando, se afundando, se afundando. Esse tem sido um grande problema. O nosso arqui-inimigo, Satanás, sabe que se você estiver debaixo da glória, ele não tem chance nenhuma contra você. Enquanto você estiver orando, estiver na presença, estiver no altar, teus pés estiverem na rocha, Satanás não pode tocar um fio de cabelo seu. Isso só acontece quando você começa a dar brecha, quando você começa a deixar de orar, quando você começa a achar que não precisa mais vir para o culto, quando você começa, a sua vida começa a ficar bem. De repente você olha para um lado, para o outro, está tudo calmo, você não tem ninguém doente em casa, você está tranquilo, financeiramente está tudo no controle. Aí você começa a se esquecer da sua aliança com Deus, você começa a se esquecer da sua dependência, começa a achar que você pode. Dinheiro então é uma beleza para destruir o ser humano, porque ele começa a sentir que ele tem poder de compra, ele começa a achar que ele pode todas as coisas, porque ele tem dinheiro. É gostoso quando você tem um cartão de crédito, né, com limite alto. Não é bom na hora de pagar, mas na hora de gastar é bom, né? Aí você vai lá, passa o cartão, não, eu vou pagar no cartão, né? As pessoas gostam desse poder de compra. Então quando você começa a ficar bem, começa a ficar legal, começa a ter dinheiro, aí você começa a achar que não precisa mais de Deus. Você começa a fazer concessões, começa a achar que não, isso aqui não tem problema não, isso aqui não tem problema não. Começa a entrar por caminhos tortos, começa a desonrar a Deus, e pouco a pouco você não percebe, mas o Senhor vai se entristecendo, o Espírito de Deus vai se entristecendo, e vai pouco a pouco te deixando. Vai chegar o momento que Deus vai dizer: basta, eu vou pegar o que é meu e vou embora. E aí você vai ver, hoje você percebe que os presídios estão cheios de ex-levitas, ex-pregadores, ex-evangélicos. Está cheio de gente lá. Eu fiz trabalho lá no presídio, lá do complexo de Bangu durante um tempo, conheci lá o Escadinha. E lá dentro tem igreja.
Pessoas que, sem perceber, foram perdendo a glória, é amizade. Aí você é arrastado para lá, e você é arrastado para cá, e você começa a achar que está tudo no controle, você começa a achar que isso aqui não tem nada a ver, esse negócio de igreja. Aí o que é que acontece? Chega o momento que a glória de Deus te deixa, te abandona. Você entende? Teve uma vez que uma pessoa me perguntou: bispo, o que o senhor faz para não pecar? Eu falei: não, eu peco, mas está tudo bem, mas o que o senhor faz para ter uma boa conduta? Qual é o teu segredo? Eu disse assim: olha, o meu segredo, na verdade não é segredo, é altar. Eu sou falho. Tem um lado de mim. Uma vez nós fomos fazer um retiro lá na casa da bispa, ela morava em Copacabana, e tinha um apartamento enorme. Para você ter uma ideia, teve uma vez que a gente foi com quase 50 pessoas para dentro do apartamento dela, no carnaval, fazer retiro dentro do apartamento dela. Tinha culto, tinha tudo. À noite a gente ia para a praia e passava por dentro daqueles blocos, né? Tinha blocos carnavalescos na rua, às vezes se encontrava assim, né? E aí eu estava no meio da galera indo para a praia para orar. Passamos no meio do bloco lá, aí brincando, porque eu nunca gostei de samba, minha parada era outra. Mas aí, não gostei de carnaval. Mas aí eu brincando com a galera, comecei. Aí o que houve, bispo? Tem um lado de mim que é incontrolável. Esse lado começa a querer pular, a brincar. Todos nós temos dentro de nós um lado que, sabe, é o lado do ser humano mesmo, que tende ao pecado. Mas eu vou dizer uma coisa para você aqui nesta manhã, meus amados: nós somos o povo de Deus. E se você me vê como um profeta do Senhor, a profecia que eu tenho para você é de que Deus está preparando um pacote de bênçãos para você este ano. Deus está preocupado em te honrar, Ele quer te colocar por cabeça, Ele quer honrar a aliança dEle com você, Ele quer que você seja bem sucedido em tudo que você fizer. Agora, a glória de Deus não pode se afastar da tua vida, a glória de Deus não pode te deixar. E Icabode, foi-se a glória de Deus. Eli entrou em pânico, virou-se para trás, morreu. Meu Deus, meus filhos morreram, né? Muitos homens da nossa tropa morreram. Que triste. A arca do Senhor se foi, morreu. Porque a glória de Deus é muito importante na tua vida. E entenda, se você quer vencer, quer crescer, quer que Deus se manifeste na tua vida, então tenha a sua vida no altar. Coloque a sua vida no altar. Coloque a sua vida na presença do Senhor. Ore mais, consagre mais a sua vida. Hoje a gente não tem tempo para nada. Eu sei disso, que a maioria aqui passa a semana inteira e nem pega na Bíblia para ler. A gente fala isso, as pessoas igual lagartixa, Senhor, né? E é verdade. Agora, as consequências disso podem ser catastróficas, porque você vai virando religioso. Você acha que está tudo bem. Às vezes você vira para uma pessoa da igreja: e aí, minha irmã, como é que está você? Tá tudo bem, graças a Deus. Você vai ver, não está nada bem. A pessoa está na igreja, ela está debaixo das promessas do Senhor, promessas maravilhosas do Senhor. Deus está ansioso por abraçá-la, por ajudá-la, e a vida dela está um caos. Por quê? Porque ela não está se alimentando, não está se fortalecendo, não está tendo experiências com Deus. Qual a experiência que você tem tido com Deus? Durante a semana, você chorou essa semana na presença do Senhor? Você orou a ponto de chorar, de sentir a glória de Deus na sua vida? Você separou um tempo para orar? Você chegou aqui hoje orgulhoso porque você tomou uma decisão, envergonhou o diabo essa semana? O diabo queria que você fizesse algo errado e você disse: não, Satanás, sai fora, arreda-te, Satanás, eu não vou cair na sua. Entende? A glória do Senhor não pode se afastar da sua vida. A glória de Deus não pode se afastar da sua casa, da sua família. Diga: louvado seja o Senhor Jesus. Você crê que Deus tem uma obra para ser feita na sua vida?
Então levanta a sua mão e adore ao Senhor, glorifique ao Senhor. Levanta mesmo a tua mão e diga: eu creio, receba essa palavra. Você está pensando que é brincadeira, mas é muito sério. Deus sabe quem é você, Deus sabe por que você está aqui hoje, Deus sabe quais são os seus desafios, Deus conhece as tristezas do teu coração, Deus sabe até quantos fios de cabelo estão na sua cabeça, Deus sabe de todas as coisas, e Ele está dizendo: olha, cuida para que a minha glória esteja na sua vida, e o resto deixa comigo. Buscar, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, né? Aquela parada, as outras coisas, né, serão acrescentadas. Comunhão, intimidade, entrega, mais tempo de oração, mais tempo na comunhão. Você vem para a igreja, às vezes chega aqui e fica disperso, fica relapso. Se você vier para a igreja, estiver no louvor, não estiver sentindo nada, bota a mão no coração, seja sincero com Deus: Senhor, me ajuda a me concentrar, porque eu não estou sentindo nada. Eu não vou sair daqui da mesma maneira, eu tenho que sair daqui impactado. Onde Deus está, tem que acontecer milagres, tem que acontecer algo sobrenatural, fogo tem que descer, eu tenho que chorar na presença do Senhor, eu quero é mais. Diga comigo: eu quero mais. Guarde essa palavra, Icabode. Icabode significa foi-se a glória do Senhor. Né? Não deixe que isso aconteça, não permita que isso aconteça na tua vida, amado. Você é propriedade de Deus, Deus tem projetos maravilhosos para você. Não deixa isso acontecer. Cuida da sua vida espiritual como seu bem mais precioso. Quando você não tiver vontade de vir para a igreja, você: não, eu sei que isso não é de Deus. Você não vem para a igreja, não ouve a palavra, não é exortado, não é pastoreado, a tendência é você se enfraquecer. Você vier para a igreja, evita ficar em celular, evita ficar olhando, né? Tem gente que vem para cá, alguns jovenzinhos, adolescentes, ficam até Facebook, Instagram, deixa para depois, né? Celular só para se você quiser tirar foto, quiser filmar, mas joguinhos, Face, essa história, depois, você tem muito tempo para isso. Agora é a palavra de Deus que está entrando no teu coração, né? Agora o Senhor está preparando você, preparando o ambiente para que Ele se manifeste na tua vida. Diga comigo: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga com a alma: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Diga para quem está aí do teu lado: você pode todas as coisas. Diga ao fraco: eu sou. Diga ao fraco: eu sou. E o que é a tua força, senão a presença de Deus na sua vida, a unção do Senhor na sua vida, a glória de Deus na sua vida? Porque quando a glória de Deus estava sobre Israel, Israel vencia todos os seus inimigos. Quando Deus virava um pouquinho as costas, Israel perdia as suas batalhas, né? Que o Senhor possa abençoar a tua vida, e que nesta primeira ceia você possa dizer: meu Pai, eu quero crescer, eu quero estar na tua presença, eu quero experimentar coisas grandes, coisas profundas, em nome do Senhor Jesus Cristo.